Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, o seu podcast que fala sobre carreira, liderança em ambiente corporativo com profissionais de extremo sucesso, bagagem e estratégias na gestão da sua própria carreira. Hoje eu estou muito feliz que eu estou com um convidado especial, foi indicação de Guto, uma pessoa que veio aqui e marcou muito a história do Profissional Cast. E ele indicou, eu falei, Guto, quem é a pessoa que precisa vir aqui pra gente ter um papo nesse nível aqui que eu tive com ele? E ele falou o seguinte, você tem que conversar com esse cara. Hoje eu tô aqui com o Fernando. O Fernando tem uma carreira internacional, posição de CFO atual, mas há muito tempo exercendo essa posição. Trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, responsável por muitas áreas, mas no bate-papo que a gente já começou a ter aqui nos bastidores, um cara com muito propósito, com muita visão de autoliderança e com muito embasamento de cultura e liderança em grandes organizações em diferentes países. Então a nossa conversa hoje aqui vai ser sobre esse ponto. Autoliderança e liderança de diferentes culturas. Para que a gente possa mergulhar sobre isso com toda a expertise e experiência que você tem. Fernando, seja muito bem-vindo ao episódio aqui do Profissional Cast. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. A indicação do Guto é uma pessoa super especial que eu acabei conhecendo por acaso. E a gente, vamos dizer assim, que a vida nos colocou junto, a gente trabalha junto atualmente. E muito feliz em poder fazer parte do seu podcast, conversar aqui um pouco, compartilhar um pouco das minhas experiências que eu já tive. E vamos lá, vamos começar. Aí o bate-papo estava muito legal. Antes a gente aí nesse aquecimento nosso. E com certeza vou tentar aqui, a pressão subiu um pouco, né? Porque o Guto, eu sei que ele é um cara que fala bem, é um cara que motiva bem, engaja bem. Mas vamos tentar aqui abordar os melhores temas aí para fazer o meu melhor aí para passar e para compartilhar com o pessoal também. Perfeito. A minha primeira pergunta é, como é liderar diferentes culturas? Acabei de falar aqui, você estava dividindo comigo, né? Trabalhou aqui no Brasil, grandes empresas, altas posições. Exato. Foi para os Estados Unidos, posição super executiva, pega toda a América ali, depois vai para a Suíça. Como é essa liderança de diferentes culturas? É complexo, né? A primeira coisa que vem é muito complexo. E o primeiro choque foi para os Estados Unidos, o cargo regional. Primeiro é aceitação um pouco das pessoas que estão ao seu redor ali, que quando você está mais exposto para fora, principalmente nos Estados Unidos, que tem já um pouco não, hoje não tanto, mas a questão do latino vindo em cargo de liderança muito forte. E quando você faz uma liderança não só com os seus diretos, e você tem um cargo regional que você tem que fazer uma liderança indireta, foi muito desgastante, muito difícil fazer isso no começo lá. E uma liderança indireta fora da sua zona de conforto, que é o Brasil, se tornou mais difícil ainda. Então, quando eu falo liderança indireta, é o seguinte, eu tinha um cargo regional, eu era o financeiro das Américas, né, do Canadá até a Argentina. Então, eu tinha muito CFO dos Estados Unidos, CFO do Canadá, do México. Então, como você influencia sem eles ser os seus diretos? Porque todos eles funcionalmente respondiam para o presidente dos países. E aquilo lá, né? O que esse brasileiro está fazendo aqui? O que ele vai agregar do que eu não sei? E como você faz essa liderança? Então, a experiência que eu tive foi muito com essa liderança indireta, que me fez eu aprender demais, que eu nunca tinha feito. Mas quais foram os maiores desafios? Os maiores desafios foram, de fato, eu mostrar que eu podia agregar valor para eles. E também a questão da aceitação cultural. Credibilidade é o primeiro ponto deles olharem para você e falar o seguinte, ele sabe... Ele sabe que ele está aqui. Está por mérito, tem competência e pode me ajudar. Exato, não foi por cota. Que hoje, né, tem aquela questão da diversidade, né, aquela coisa que quando eu fui, eles falaram, não, o Fernando está aqui porque, né, é a cota aqui, né? Diversidade, tem que colocar um latino numa posição, empresa alemã, né? Eu estava na empresa alemã. E depois de um tempo, óbvio, né? Pode ter sido também a diversidade, não vou aqui acusar, né, as coisas, mas eles viram que a credibilidade foi o primeiro ponto a ser testado deles. E depois a questão cultural também, né? Das diferenças culturais e como saber lidar e como saber conversar com cada um deles. Porque às vezes se você é muito aberto, você pode também inibir, às vezes, alguns comportamentos de algumas pessoas. Então, tem que saber se adequar nas culturas para ter a conversa, extrair o melhor da pessoa que você está conversando para alinhar a expectativa, ganhar a confiança da pessoa. Porque sem uma relação de confiança,
é difícil o meu trabalho e o trabalho deles. Então, o primeiro ponto foi a credibilidade e depois a confiança. E a Mais uma confiança, dúvida. diga. Como você conseguiu conquistar essa credibilidade? Porque assim, eu imagino uma rotina super difícil. Eu imagino o seguinte, estão lá todos os CFOs dos países fazendo o trabalho, Fernando assume, tem, entre aspas, toda essa interrogação que você percebeu. Exato. Como é que você foi conquistando essa credibilidade de maneira prática ali com eles? Acredite se quiser, apesar de ser CFO, não é zero, mas 10% ou 20% competência técnica, 80% escutativa. Amei essa resposta. Foi uma coisa que tirou totalmente aquela coisa do financeiro para ser o CFO, tem que saber todas as... Não é bem por aí, você tem pessoas muito técnicas, muito competentes que te ajudam, desde que você saiba escutá-las e ouvir de uma forma ativa para você estruturar como você vai ajudá-la. Esse era o meu papel. Meu papel é ajudar, é facilitar. Não é complicar e ficar questionando as pessoas. Isso me mudou totalmente, quebrou o gelo, quebrou o problema da credibilidade, quebrou o latino, matou ali, ganhou confiança e quando vem os problemas difíceis, mostrar que nós estamos juntos. Não apontar dedo e não deixar a pessoa de fora. Nós estamos juntos, a gente começou, a gente termina junto. E dessa forma foi onde um divisor de águas. Interessante isso, Fernando. Sabe por quê? Eu costumo falar que a habilidade do futuro é inteligência social. Não é inteligência emocional, tá? Para mim é o seguinte, inteligência emocional, na minha visão, é a habilidade de eu controlar as reações das emoções ou situações que eu passo. Então, eu não tenho um botão aqui que eu aperto, ó, acordei feliz, acordei triste, vou trabalhar. Não tem isso, né? A inteligência emocional é como você lida com as reações ou situações que você passa. Mas a inteligência social é exatamente isso que você falou. Eu tenho, né, aqui, nessa sequência de Profissional Cast, a competência que mais diferencia os profissionais para chegarem em altíssimas posições é ouvir. É exatamente isso que você me falou. Poxa, ainda bem eu sofri para aprender, tá? Foi um livro que me falou. Foi um pouco de intuição também, mas feliz saber que isso, de fato, as pessoas estão estudando e acho que aprimorando cada vez mais, porque isso, de fato, leva, pensando no lado social, a forma do ser humano até se relacionar com o trabalho mais leve. Levar menos problemas ou trazer eles de uma forma mais tranquila e mais humana. Acho que é uma mudança muito forte que a gente está passando nesse aspecto. Isso você foi fazendo de conversas individuais? Como é que você foi fazendo isso? Individuais. Porque primeiro, se você está num grupo, geralmente as pessoas, imagina, CFO financeiro, ninguém se abre. Ninguém abre as coisas. Você acha que qualquer CFO você vai falar quanto que você tem de gordura aí? Quanto que você tem de provisão aí que você não precisava no seu balanço? Ninguém vai falar nada para você. Você sabe como é que funciona, mas ninguém fala para você e ninguém abre os problemas para você também. Porque eles têm medo. Todo mundo tem medo. Essa é uma outra coisa também. Não é porque a pessoa está lá, o presidente, o CFO, todo mundo tem seus receios. Mas se você tem a confiança dele, ele vai ter abertura para conversar com você sobre isso. Então, os individuais foi muito necessário. E sempre quando estava em grupo, a mesma mensagem. Para mostrar também que, assim, não é que quando está comigo é de um jeito, quando está também é consistência. Acho que essa é outra palavra que é super forte. A escutativa é a consistência da forma como você faz. Porque daí depois eles se falam entre eles. Total. E depois eles vão falar, não, o cara é íntegro, abre o jogo, transparente, é parceiro, palpa toda a obra e assim vai. No amor e na dor. Então isso é um ponto que me fez, óbvio, junto com a habilidade técnica, conhecimento, experiência. E o Brasil, ele para formação de carreira é espetacular quanto a isso. Por quê? É uma volatilidade, uma complexidade tão grande que faz você passar por tantas situações que não é o menu perfeito, sabe? É aquilo que todo mundo quer. Acho que você pode até comparar com outras profissões. Assim, quando você é um médico, por exemplo, que quer conhecer tudo, ele vai para aquele hospital que tem uma demanda violenta, que vai em todos os casos. O Brasil é isso. Tem de tudo. Até da questão da moeda que a gente passou recentemente, de superinflação, vai para cima, para Argentina também, com um caso também para financeiro, formação de financeiro maravilhosa. E a questão tributária é muito complexa, a questão logística é muito complexa, a questão política muito complexa.
Então, quando você entra nesses assuntos e você vai para lá, vem para cá e muda e como você se protege, engaja e ainda dá dinheiro à empresa no final das coisas, né? Então, você vê que o empresário também brasileiro poxa, não é por acaso que tem um dos maiores empresários do Brasil e do mundo, né? Que são brasileiros e que passaram por aqui e entenderam. Acho que até muitas pessoas que eu já vi também que me surpreenderam tiveram uma passagem pelo Brasil, até grandes CEOs, CFOs, eles olham bem isso, com bons olhos, essa passagem, porque é uma escola isso daqui. Pode ser, eles falam VUCA, né? Que eles falam VUCA cenário. Então, eu acredito que isso ajudou muito também nessa formação técnica para aprender. E eu posso até dar um exemplo muito engraçado sobre isso. Que quando eu fui CFO da Suíça, imagina esse cenário. Eu estava lá na Suíça, CFO. Pessoal, nossa, inflação de custos, precisamos aumentar o preço. O pessoal não sabia o que fazer para aumentar um preço. Eu perguntei, quando foi a última vez que vocês aumentaram o preço? Aí a CEO falou, 20 anos atrás. Caramba. Eu falei, sério? Então, tinha muita gente que não era nem nascida aqui, que não passou por isso, que nunca passou por isso. Então, eu comecei a fazer sessão de treinamento com eles para como abordar o tema com o cliente e fazer os aumentos. Eu visitei pessoalmente todos os clientes, porque lá é mercado que nem grandes, assim... Esse é outro ponto também, tecnicamente, que eu aprendi muito, que assim, quando você está num país latão, subdesenvolvido, a sua rota de mercado ela vai muito por distribuidor, atacado. Você não vai direto, que nem pão de açúcar. Grandíssimas contas. Isso é como se fosse do mundo subdesenvolvido para o mundo super desenvolvido. Okay. Você começa dando distribuição para 1, 2 distribuidores, vai aumentando, vai pegando as redes maiores, até chegar no mercado super desenvolvido, que geralmente 80% direto, você vai no Walmart, nos Estados Unidos. E na Suíça é a mesma coisa. Tem 2 clientes lá, que chamam Coop e Migros, que basicamente dominam aquele mercado inteiro. Você vai ver quando você for visitar o passeio e tudo mais. Essas 2 redes dominam aquilo ali. Então eu pensei, bom, o que eu preciso fazer? Convencer os 2, porque o resto vem. E eu fui explicando até isso para eles, porque eles falaram, não, como é que eu vou fazer um aumento de preço? Qual que é a estratégia? Eu falei, você tem que pegar os seus Global Key Accounts, os Key Accounts, os caras... Enfim, essa parte técnica até que se aprende no Brasil com todos os problemas. Isso é rotina aqui no Brasil. É rotina. Então, estou dando uma palhinha fugir um pouco do tema aqui, mas isso da escola brasileira, que para mim foi uma surpresaça. Enfim, e o mais legal foi que na Europa, a implementação de preço na Suíça foi a mais bem sucedida. Inclusive, eu tive que fazer um pouco de benchmark com a Alemanha, porque lá é um pouco mais complexo, aumentar preço, Espanha, enfim, Itália, que eram meus pares, né, que estavam ali. Então foi uma escola brasileira, vamos dizer assim, ou latina, que a gente vive com isso, e que para eles não estava tão claro em como fazer. Então foi muito bacana, foi eu aprendendo com eles e eles também nessa troca. Então teve um pouco de tudo. Isso me abre uma pergunta interessante. Qual é a diferença do profissional brasileiro, do profissional americano e do profissional europeu? Vamos lá. É difícil, hein? É uma pergunta que eu não sei assim, bate pronto. Vou tentar ver o que vem assim mais na minha cabeça. O americano, eu diria, totalmente disciplina, almoça na mesa, time is money e enfim. Real. Essa real. Frase é real. É deles. Acho que é isso aí. Talvez pela região que eu estava, sabe? Talvez por ser injusto no Texas, talvez seja diferente. Mas ali perto de Nova York, você vê que é uma rotina forte. Pessoal muito, eu diria, competitivo. Sim. É uma competição difícil, porque o pessoal que está lá qualificado e o pessoal lá não perde tempo. Eles querem eficiência a qualquer custo, o mais rápido possível e tomam muito risco. Eu diria que o americano, pelo menos os que eu estavam lá, que eu conheci, eles são... Risco que eu digo assim... Tomar de decisão... Rápido para o curto prazo. Eles acho que tem uma... A gente pode até pensar nisso nas empresas de Big Techs, né? Das tecnologias lá. Eles estão muito mais naquele sentido que eles vivem muito alavancado em tudo na vida deles, né? Eles já nascem com cartão de crédito criando credit score para ter o cartão e vai lá. Então, eles têm aquela ambição de chegar muito rápido nas posições. Todo mundo já vira VP muito rápido, né? Até no nome deles, no cargo deles. Vocês já reparou para pensar nisso? Tem muito VP lá. Eu não tinha reparado. Então, repara agora tá claro para mim. Sério? Então, tá bom. Agora tá ficando claro para mim. E geralmente, quando eu fui conhecer as pessoas, eles estavam mais preocupados com a minha ascensão
profissional, se eu era um cara que de fato valia a pena ser amigo, do que qualquer outra coisa, do lado pessoal humano. Então foi um pouco de choque ali. Então o americano tem várias qualidades também, mas a cultura é diferente. Tem um pouco um certo assim, essa pessoa vai poder me ajudar onde eu quero chegar, toma uma decisão rápido, Interesse fica próprio. na mesa. Sim, muito, muito forte. E dá para entender também, pelo menos na região que eu tava, é totalmente gente do mundo inteiro, que assim, não vou confiar tanto naquelas pessoas e eu preciso saber como que eu vou articular aqui para ser bem sucedido nesse ambiente competitivo muito extremo. E é muito status. Essa é a questão mais do americano. Então, acaba sendo superficial, às vezes, algumas coisas, o O relacionamento. relacionamento é mais superficial. Europeu. Europeu é o seguinte, eu recebi uma frase de uma pessoa que me contou isso, que eu vou repetir aqui, que faz total sentido. Ele falou assim, você é latino, brasileiro, legal. O seguinte, você é da cultura da pera e aqui é a cultura do coco. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você que nem a pera, é muito fácil ali, penetrar, mas nunca, difícil você vai chegar no centro da amizade, do relacionamento da pessoa. Aqui é diferente, a gente é bem duro no começo. Vou te ignorar, não vou olhar na sua cara, não vou entrar no... Mas depois que você entra na amizade, você não sai nunca mais. Foi assim, meu baque. E eu vivi isso. É uma coisa de louco. Quando você vive e experiencia isso. Isso mais no pessoal, mas aplica no profissional também. E quando você vai no profissional, as pessoas lá, elas têm, no europeu, eu não sei, de novo, experiência que eu tive pouco tempo, não tive lá muito tempo, mas eles tomam decisão mais em médio prazo. E outro ponto que me chamou muita atenção na Europa, diferença social mais baixa que eu já vi na minha vida. Um cargo entry level lá, que quando começar o trabalho, ele não é tão mais baixo do que o CFO ou o CEO da empresa. Se você pegar, óbvio, é bem mais baixo, mas a relação, o percentual da pessoa que está se formando ou dos cargos entre ali, a diferença é baixa. A largada e a chegada ali não é tão distante assim. Não é tão distante que nem no Brasil, cara. O cara, né? Você pega o presidente ganhando, sei lá, 200 mil e o cara começou 3 mil. Enquanto que lá, por exemplo, na Europa, o cara pode começar ganhando 5 mil euros e o presidente ganhando 30 mil euros, sei lá, 40 mil euros. Você pega a diferença. Isso explica muito a questão da diferença social também que tem os países e como funciona isso e a questão da ambição. Tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida. Mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção na Europa. Ambição menor? O desejo ali de ascensão... É menor. E aí as pessoas ficam um pouco mais acomodadas e eu percebi que, não todos, tá? Mas aquele desejo de você crescer mais rápido e tudo mais, muito europeu nos Estados Unidos. Principalmente em Nova York. Acho que talvez não sei, eu não estou querendo ser injusto, mas eu percebo que tem um movimento de ir para os Estados Unidos, porque lá o crescimento vai ser mais fácil, mais rápido, ou dá para apostar que lá tem a oportunidade mais fácil. Para se diferenciar. O mercado é mais propício, né? Tem mais espaço para isso. Exato, tem mais espaço. Então, acho que essa foi um pouco... Eu estou tentando trazer um pouco do que eu vivi. Está ficando super claro. E aí o Brasil, a tua visão, quando você chega aqui no Brasil e enxerga tudo isso? Porque é diferente. Você estava aqui, foi para lá, para esses dois mundos, vamos considerar assim. Sim. Você está falando que você está falando completamente diferente as realidades, assim. Aí você volta para o Brasil. Qual é a tua visão? Dos profissionais, do mercado? Bom, vamos lá. Primeiro eu tive que me readaptar. Acho que essa é a primeira fase. E, de novo, eu voltei aqui e, de novo, aquela questão da sandália da humildade, sabe? Não achando que eu sou melhor que ninguém, que a experiência que eu tive, e sempre ouvindo bastante. Então, nesse período, escutei bastante, até porque eu estou muitos anos, fiquei 8 anos fora do Brasil quase, né? E para aprender como é que estava, sentir um pouco, né? Como é que estavam as pessoas. E os profissionais, eu comecei, assim... É que eu não quero ser injusto, estou pisando um pouco em ovos aqui, mas eu acho que o brasileiro trabalha demais e trabalha, às vezes, com pouca eficiência. É isso que é um pouco do que eu percebo. E quando eu fiquei fora... trabalho duro. Muitas horas, às vezes... Exato, sempre às vezes propósito, às vezes sem direção. E às vezes as pessoas trabalham muito, mas não trabalham nada. E esse é um pouco do que eu tive de sentimento. Comecei a falar, para de fazer isso aqui. Mas eu mando para tal pessoa. Para. Comecei a... Sabe aquele trabalho de formiguinha? Vamos ver o que de fato faz a diferença nessa empresa. Vamos ver aonde que a gente tem que direcionar os nossos esforços.
Eu acho que é isso que eu enfrentei, eu pude um pouco encarar, sabe? Porque o brasileiro ele tem a vontade, ele quer fazer, ele quer ter um relacionamento. A outra coisa também é o cafezinho. Foi bom também, eu voltei à cultura do cafezinho, porque não tinha isso, né? Eu fiquei 8 anos meio que sozinho no café. Eu ia lá, o pessoal já olhava pro meu torto, pro meu lado, e falava, esse cara tá trabalhando não, fazendo nada. Eu adoro tomar um cafezinho, né? Você pode me chamar pro café que eu vou. E esse lado no Brasil também é legal, porque você acaba entrando mais em contato com as pessoas. Mas, por outro lado, eu achei que a gente tem como melhorar muito a forma da eficácia que a gente trabalha. E um outro ponto também que é engraçado isso, mas é um pouco físico, talvez, humano. Quando eu fui para os Estados Unidos, fui para uma região fria que eu digo o clima, eu fiquei muito mais produtivo. Mas muito mais. Eu não sei o que sabe, o corpo humano, acho que na temperatura mais fria, deve ter estudos, eu já ouvi falar nisso daí. Você fica mais ativo, mais assim, preparado. E aqui você está mais relaxado. Tudo bem, trabalhar no ar-condicionado, né? Não posso também reclamar, vai falar que vai mudar. Mas parece que o ambiente que você está, ele favorece você fica mais tranquilo ou menos tranquilo. Então, eu não sei, também tem um pouco, talvez aí eu estou trazendo um outro ponto que para mim impactou, pode ser que para outras pessoas não mudem nada, mas para mim foi um ponto também interessante de clima afeta também um pouco de como você reage aos estímulos que você recebe. Então, eu voltei a trabalhar mais horas, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu tenho que investir muito mais tempo em pessoas, no relacionamento mesmo. Porque as pessoas, eu não sei se é uma questão de dar segurança, ou de dar conselhos, ou ajudar, mas é mais humano. As pessoas querem ouvir estar mais próxima de você. É uma necessidade, né? Completa. E lá fora não tinha. Meus funcionários tinha funcionário alemão, suíço, sei lá, tinha de tudo lá. Italiano, espanhol, porque era muito... Na Suíça tem de tudo lá. Português, muito português lá também. Mas era mais papum. Nos Estados Unidos era a mesma coisa. Era papum, assim. E a gente falava mais até... Nunca falava do pessoal. Mas nunca. Muito pouco. Eu não sabia da vida das pessoas, falava-se voluntariado. Se você perguntasse muito, já ia vir essa é outra coisa que eu esqueci de comentar. Antes de entrar nos Estados Unidos, eu tinha que passar por um treinamento de como não tomar processo, né? Qualquer piadinha que você faz lá, você pode tomar um processo fácil, né? E o brasileiro, né, que gosta de falar e de fazer aquelas coisas todas, tem que tomar um baita cuidado. Enfim, aqui no Brasil... Teu perfil é esse, leve, né? Perfil tranquilo, leve, sem querer maldade no coração. Então, esse foi um pouco da minha experiência. Quando eu voltei aqui, né, que eu estou querendo comparar, que eu identifiquei. E o mais legal é que eu sempre com esse espírito leve e tudo mais, eu acredito muito em duas coisas. Meu estilo de liderança. Além de deixar o ambiente leve, eu gosto de dar muito empowerment, né, enfim, para os meus funcionários. E eu gosto muito de colaboração entre eles. Se eu vejo uma competição sem, vamos dizer assim, sem propósitos, ou meio que... Porque vai existir, né? É natural. É natural, porque o funil, ele, né, nas posições. Mas se não existe colaboração, confiança e espírito de time, não funciona para mim. Então, esse é um ponto também que no Brasil era mais nítido até essa competição, era mais assim, aberto até, e poderia gerar muito o que a gente chama de rádio peão aqui no Brasil, né? E às vezes muita interferência em decisão, as pessoas acabam querendo gerenciar por relacionamento e às vezes esquecendo um pouco de outros fundamentos e propósitos, ou às vezes até por que escolheu aquilo fazer na vida. Total. Então, é um pouco das diferenças assim que eu percebi também voltando, e tô na jornada, tô me adaptando também, até que enfim eu tô com o lado pessoal agora, minha casa, até que enfim tô com uma casa pronta, enfim, demorou um tempo, mas tá, até os amigos, né, as pessoas mudam também, né, depois de muito tempo fora. Eu mudo, as pessoas mudam, o ambiente muda, enfim. É interessante esse ponto que você falou, dessa diferente relação, né, e dessa visão de equipe e estilo de liderança. Eu tenho uma prática muito comum com o meu time, que é o seguinte: eu não começo do zero para conquistar ou dar o espaço para o meu liderado conquistar minha confiança. Quem me acompanha lá no meu Instagram, né, eu tenho compartilhado muito a relação que eu tenho tido com o meu time e o desenvolvimento que a gente tem feito juntos lá. E eu sempre fiz isso, tá? Desde a minha primeira liderança até hoje, todas as lideranças, centenas e centenas de pessoas, sempre fiz o seguinte: o primeiro dia eu falo,
A partir de agora tem um novo capítulo do teu livro profissional que a gente vai escrever junto. O título desse capítulo começa e eu escolho. 100% de confiança. Olha só. Só que eu não trabalho com 99. Assim, a primeira conversa é desse jeito. 100% de confiança, eu não trabalho com 99. Ou seja, você não vai conquistar minha confiança. Se eu já te dei a posição, se você já está aqui, você já tem minha confiança. Agora eu não trabalho com 99. As decisões de desligamento que eu tomei em toda a minha jornada foram conectados com isso. E só teve um caso. Caramba. Por quê? Se no primeiro dia eu dou esse espaço e eu falo algumas coisas pro meu time. Primeiro dia, 100% de confiança. Segunda coisa, você tem 30 dias para errar e se você não errar, você tá errado. Como assim? Falei, porque se você não errar, você não tá inovando. Se você não errar, você não tá pensando diferente. Você tá vindo para ser a solução para a posição. Se você não fizer isso, não vai resolver, ou seja, espaço para erro. Esse é um ponto importante, super importante. E a terceira coisa, o teu competidor aqui na empresa não é o teu colega, é você mesmo. O seu único concorrente para crescer aqui é você. Eu sempre falei isso, tá? Seu único concorrente para crescer aqui é você. Por quê? Eu tive essa mentalidade pro meu crescimento. Eu vi as pessoas olhando pro lado, perdendo foco ao invés de olhar para dentro e para frente. Então isso é fundamental. Mas você quer falar alguma coisa? Não, acho perfeito. Acho que você está colocando uma forma estruturada maravilhosa aqui que faz refletir mesmo. Muito bom. E assim, imagino que na tua área também não dá para trabalhar com 99% de confiança. Não, tem que ser no 110 ali, que senão expõe muito, né? Não dá 99, entendeu? Então assim, para mim, super encaixa. Mas você sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, consegue toda essa tua carreira, vai para a Suíça, oportunidade de crescer, se consolidar na Europa. Exato. E aí você volta pro Brasil. Por quê e como você decidiu isso? Aí a gente pode abordar um pouco o propósito de vida, valores, que eu, depois que eu tive minha primeira filha nos Estados Unidos, eu mudei um pouco o meu foco. Eu acho que meu foco na minha carreira no começo era 100% minha carreira, CFO, global e tudo mais. Tem um momento na sua vida que quando você decide casar, ter seus filhos, você muda, você passa por talvez crise, não é uma crise de identidade, mas é um aperfeiçoamento de ser humano, né? E foi aí que, em conjunto eu tive também a oportunidade de fazer um MBA fora, e com pesquisadores e sociais e tudo mais, e aí me indicaram fazer um curso sobre como trazer os seus valores de uma forma simples para a tomada de decisão. Eu estou falando todo isso daí para explicar a minha tomada de decisão, porque no final das contas minha decisão foi família. Minha decisão foi... eu estava com um casal de gêmeos quando eu estava nos Estados Unidos. A gente descobriu que quando eu estava nessa transição para ir para a Suíça, minha esposa, não, a gente vai ter o segundo filho, mas vai ser gêmeos. Vão ser 3, não 2, então foi um choque já. E assim, na Suíça... Meu Deus, a gente não fala a língua, mudança de cultura. Europa tá mais longe, enfim, até porque Estados Unidos, bem ou mal, é até mais simples, mas é um desafio também. E aí, quando a gente olhou para tudo isso, para as dificuldades e tudo mais, a gente falou, bom, não, a gente precisa da ajuda, a gente tem que estar próximo também da família. E eu já estava muito tempo longe assim, isso, cada um, né, vamos lá. Da minha família, eu falei assim, poxa, eu quero dar oportunidade também para os meus pais, para os avós, poderem curtir um pouco os netos, na idade que eles estão e que eles ainda podem estar próximo deles. Podia estar lá ali, minha carreira já estava indo para outras coisas e não tem o certo e errado aí, tem o que você acredita, qual é o seu propósito, quais são os seus valores. E eu decidi voltar para o Brasil e falei, isso aqui, vou combinar, vou fazer até tal data, vou completar meu ciclo aí de 2 anos, como se for entregar como a gente combinou, mas eu tô voltando pro Brasil. Foi um statement, ninguém tirou isso de mim. Tentaram, óbvio, dar cargos, dar outras coisas, benefício para ajudar, enfim, alguma coisa para dentro da minha família, mas estava muito forte isso dentro da minha cabeça e da minha convicção. Eu falei, eu preciso voltar. Talvez eu volte também para fora, mas naquele momento, talvez seja pós-pandemia, que a gente ficou um pouco mais isolado, mas me convenceu que eu queria estar próximo da família nesse momento. E que eu precisava voltar e ter um pouco uma vida, vamos dizer assim, mais
calma nesse aspecto, talvez profissional, um pouco mais de estabilidade, mas eu achava que foi mera ilusão, porque o profissional tá pegando pra caramba aqui no Brasil. Mas a decisão foi muito com base no meu, vamos dizer assim, nos meus valores de hoje, que eu estruturei ele de uma forma para tomar essas decisões da minha carreira. E quais são esses teus valores e como é que você estruturou isso? Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui quem me conhece já sabe isso daqui, eu tenho meus valores num... Anda na carteira os valores. Carteira, calma aí, Quem tá só ouvindo a gente, você não tem noção. A gente tava conversando aqui nos bastidores, eu comecei a conversar com ele, pedi, poxa, como é que você toma a decisão? E ele falou, nos meus valores. Do nada. Ele puxa a carteira dele do bolso, puxa a carteira do bolso e começa a me mostrar um organograma, gente. Tá aqui, encontrei, tava no meu bolso. Um organograma de valores. Eu falei, a gente precisa falar disso no episódio. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui, eu não sei se eu ponho na câmera ou não, Mostra, mas eu posso falar daqui, um pouco só. Eu vou mostrar um pouco aqui, que aqui eu ponho aqui na minha carteira, uma versão resumida. Tem muita coisa por trás disso, mas é o seguinte. Eu, como uma pessoa sempre muito alegre, otimista na minha vida, eu sempre coloquei assim, a primeira coisa que eu preciso atingir é paz interior, é o que a gente fala do inner peace, né? Da questão... Isso eu dormir tranquilo, tá bem comigo mesmo. Consciência limpa. Consciência limpa, exato. Esse é o meu moto ali. Depois, a minha segunda base, que já tá na hierarquia, é a família. Então, minha família tá bem. Se minha família não tá bem, eu não tô bem. Eu não consigo separar. Todo mundo fala, tem que separar o trabalho pessoal do profissional. Eu não consigo. Tem pessoas que falam, não vou julgá-las, eu não consigo. Tanto que eu podia estar lá no profissional maravilhoso, crescendo, e minha família, longe da minha família, enfim, vários outros aspectos também. E, enfim, eu acho que esse é um ponto que mudou muito. E depois eu tenho duas vertentes aqui dos meus valores, né? Tem um lado mais profissional e tem um lado pessoal meu, que é o seguinte, o pessoal, eu sou um cara muito sonhador, que eu sempre olho muitos cenários para frente, sonhar, desejo de conquista. E tem um lado de coragem. Então, tem um lado aí que meu de coragem, que para você sonhador, você também tem que tomar coragem. Um pouco do seu caso que você mostrou, acho que tem um pouco a ver com o meu estilo desse lado. E tem um outro lado profissional, que coloco aqui que é conquistas. Mas para essas conquistas, elas serem relevantes e me deixar tranquilo e feliz, elas têm que ser com excelência, mas o mesmo nível a saúde também. Muito importante cuidar da minha saúde. Não ser a qualquer custo. Não ser... aquela conquista que você chega na linha de chegada, mas seu time, você está derrotado, acabado. Não, tem que ter um equilíbrio ali. Então, é a excelência com esse comprometimento e você cuidando do seu, vamos dizer assim, corpo também, vamos dizer, da sua saúde mental ou corporal. E, por último, eu coloquei liberdade, porque a liberdade não é de graça, mas você conquista uma certa liberdade. Então, você poder ter a liberdade de tomar suas decisões e ter essa conquista porque você teve a iniciativa, isso para mim é fantástico. Então, eu sempre quando eu vou tomar uma decisão, por isso que eu fui tudo aqui, eu pego todos esses meus valores aqui, é um ranking, né, que está aqui, e eu coloco cenário A, cenário B, cenário C, e vou dando nota. Minha família vai ficar feliz? A nota 10, não vai, 0, e eu vou comparando. No final é meio financeiro, tá? Mas no final eu somo. Total financeiro. Eu somo e vejo, a minha decisão é aqui. Eu fico tranquilo com essa decisão. Decisões difíceis mesmo. Não do dia a dia, tá? Mas isso aqui me ajuda muito a refletir. Até a decisão, vai mudar de emprego, não vai mudar de emprego. Vai mudar de país, não vai mudar de país. Isso aqui ajuda muito. Mudou muito a minha forma de encarar as coisas. Porque eu sei que as decisões agora, elas estão baseadas... Isso aqui eu não fiz assim um dia para noite, demorou, foi um curso aí... Eu ia te perguntar, como é que você conseguiu chegar nisso? Para chegar nisso, foi um Executive MBA que eu fiz um MBA executivo em Colômbia, em Nova York, com um pesquisador científico e tudo mais, que ele estudou vidas de profissionais e pessoas também normais e como que as pessoas também mais bem-sucedidas conseguem tomar as decisões mais assertivas e errar menos, vamos chamar assim, e ser mais feliz mesmo com elas mesmas, né? E o quanto antes ele falou que esse tipo de propósito, valor, você entende que cada clareza, ser humano, né, tem o seu, você vai ser... Não é melhor sucedido financeiramente, não é isso. Mas você vai descobrir o seu propósito mais rápido. E você descobrindo o seu propósito mais rápido, você vai ser bem sucedido. Independente do que você for fazer. Então esse é um pouco do estudo, que eu peguei essa aula porque eu estava precisando, naquele momento, que eu não estava sabendo lidar muito bem ali,
morando fora, já tinha filha pequena e, enfim, tudo mais. E foi, assim, divisor de águas, assim, hoje em dia. Eu vejo que quando eu posso passar um pouco desse conhecimento, que é muito difícil, eu não consigo aplicar isso, porque precisa, né, ter um certo conhecimento ali que eu não vou conseguir, vamos dizer assim, ajudar. Mas demorou um tempo aí para chegar nesse resultado. Porque você tem que fazer você tem que abordar muitos temas sobre você. Você tem que se autoconhecer para chegar nisso. E para você fazer esse autoconhecimento, a gente chegou até a falar sobre meditação. Mindfulness? Totalmente. Assim, foi muito estudo, entendendo pessoas, psicólogo, pessoas de meditação, sabe? Esse lado um pouco mais humano ali do dia a dia. E lendo, e você fazendo... tentando fazer um exercício de como você lidou com cada situação e lembrando os seus momentos. E com isso você vai conseguindo resumir em algumas palavras, mas tem um fundamento por trás de cada uma dessa hierarquia que eu te passei muito grande. O significado por trás da palavra que fica muito interno, né? Muito interno. E aí fica fácil tomar decisão e até fazer essa... essa classificação de cenário de maneira numérica, né? Eu preciso um pouco desse racional. É uma necessidade meu numérica aí, mas sim. Depois eu vou te mostrar como é que eu faço a gestão do meu time, que eu também faço isso. Então eu te entendo. A minha cabeça tá conectada com a tua, porque eu pego o meu time e eu não avalio o meu time pela minha percepção. Eu classifico. Tudo com o meu time é métrica, tudo com o meu time é nota. Meu time faz uma entrega, eu falo autoavaliação de 0 a 10. Que nota você dá pra isso que você acabou de fazer? Porque aqui é uma cultura de autoavaliação, primeiro. E o que você falou assim, primeiro, cara, eu entendi porque o Guto te indicou, tá? Ficou claro pra mim assim, tá super claro, super claro. E no dia que eu tava gravando com ele, a gente tem uma caneca dos 3 P's, né? Hoje eu não trouxe a caneca, mas a gente tem uma caneca com os 3 P's. Nesses 3 P's, tem escrito o seguinte, primeiro, você precisa encontrar e ter clareza do teu propósito. Primeira coisa. E infelizmente a grande maioria não tem. Segundo, você precisa ser protagonista na gestão da tua carreira. Você não pode delegar isso. Não pode delegar isso. E a maioria delega. Ou nem sabe que precisa assumir esse protagonismo na carreira. Deixa a vida me levar. Por quê? A gente faz, Fernando, faculdade, pós, MBA, e ninguém nunca diz isso pra gente. Verdade. Ninguém nunca diz isso, ó. Você precisa ser protagonista na gestão da tua carreira. Eu nunca ouvi alguém me falar isso. Nunca ouvi. Eu tinha um chefe que falou o seguinte, você vai ser meu chefe. Eu tive depois o segundo chefe, que era o diretor. Você vai ser meu chefe também. Então, assim, era a trilha, eu assumi a presidência da AstraZeneca na época. As pessoas mais próximas, o RH comentava muito sobre isso. Mas aquilo nunca foi minha vontade, do fundo do meu coração. Tanto que eu pedi demissão sendo promovido. Porque não estava conectado com o meu primeiro P, meu propósito. E o terceiro é performance, que é o que as empresas querem. Exato. O que é que as empresas querem? Performance. Só que você só vai ter sustentabilidade na entrega da performance se você tiver clareza e conexão do teu propósito com a empresa e com aquilo que ela faz. E se você assumir o protagonismo no teu trabalho, na gestão da tua própria carreira. E um ponto que eu falo muito é assim, essa questão de construção dos teus valores, eu acredito muito que a nossa carreira é o nosso negócio. Isso pra mim, eu aprendi aos 19 anos, eu olhei, não foi por, assim, visão. Ah, você teve a visão. Não tive, eu tive a necessidade. Falei, o que vai mudar o futuro da minha família não vai ser os estudos. Os estudos vão me abrir super portas e vão trazer um baita conhecimento. Mas só o conhecimento não traz resultado. O que vai mudar o futuro da minha família é o trabalho. Que eu vou aplicar o conhecimento no trabalho, eu vou crescer, ser promovido, me realizar, ter uma remuneração diferente. Até porque, para mim, o sucesso profissional, para mim, tem muito mais a ver com realização pessoal e você viver o teu propósito diário. Como consequência, CFO vai chegar, remuneração vai chegar, como consequência. Mas se a gente busca muito a remuneração, fica caro, fica pesado essa construção até lá. E, cara, primeiro, admiro muito tua tomada de decisão assim. Poucas pessoas fariam o que você fez. Tu sabe, né? Ou não sabe? Sei. Sabe, né? No momento ali, não pensei nisso, porque eu pensei na minha decisão. Mas depois, não só eu percebendo isso, mas muitas pessoas falaram, cara, você tava com a carreira... eu tava com umas coisas... Exatamente o que você falou. Eu já tava sendo mapeado para ser um global, já num cargo bem diferenciado. Já. E aí eu vou ser sincero.
Quando você olha pra trás, como é que você enxerga essa tua decisão? Melhor decisão da minha vida. Não tenho nem dúvida. Quando bota a cabeça no travesseiro? Tranquilo. Durmo bem. As crianças ainda acordam à noite, é meio complexo. Mas na medida do possível, eu durmo bem. Como é que a tua esposa, você acredita... Não sei como foi a conversa com ela sobre isso, assim, né? Mas quando você olha pra tua esposa, olha pra trás, qual é o sentimento que te dá? Para teus filhos, né? É até meio, não tem nem palavra, assim. É uma coisa liga ao lado mais emocional aqui mesmo, de tipo, passamos por isso juntos e estamos aqui juntos e estamos bem todo mundo. É um pouco de... É a felicidade mesmo. A gente tá bem, tá num momento diferente da vida. Não tem uma explicação, mas você vê, né, que a família tá bem, vamos dizer assim, todo mundo próximo, junto, e dentro do, ver também, estar mais próximo da família estendida, vamos chamar assim, né, dos meus pais, ela também com a família dela, e a gente podendo ver as crianças também próximo dos avós, e a gente vendo que também tem uma outra opção de carreira, independente de onde você estiver. É uma sensação muito tranquila também. Porque aquilo lá, né? Às vezes as pessoas também acham que talvez não tenha oportunidade onde você está. Talvez você não está enxergando as oportunidades. Ou você não passou pelos pesos ali que você comentou. Ou você delegou, você viu que o outro fez e quer fazer igual e esqueceu do que você realmente é capaz de fazer ou como você vai fazer. Então eu estou refletindo um pouco sobre isso, mas eu não tenho nenhum ponto... E pelo contrário, as pessoas que eu conheci, tanto na Suíça... Estados Unidos já está um pouco mais longe, mas vem todo mundo no Brasil visitar agora. Já veio um amigo aqui visitar, que era o meu par, que era o responsável de marketing lá. Agora está vindo a presidente, está vindo para cá visitar a família. Porque eu criei conexão com eles. Eles entenderam, mas no começo eles não entenderam, mas depois entenderam. E a gente fica, né, conversa bastante. Eu converso bastante ainda com os meus colegas, mas é um sentimento muito, muito bom. E é isso que você comentou, né? Às vezes quando a decisão é com propósito e as pessoas sentem isso, ninguém vai ficar te achar que você fez errado. Pelo contrário, as pessoas tornam seus amigos. Né? Te admiram. Te admiram. Então, é muito, muito bom. Então, eu vejo essa decisão só coisa boa, sabe? Eu não vejo aquela coisa, deixei de ser tal cargo. Não tô nem aí para isso. Acho que isso é consequência. O mais importante é eu estar bem comigo, com o meu propósito, com meus valores, né? Óbvio que tem um lado também da questão que, assim, no momento de carreira que eu tô, tem isso. Mas no começo da minha carreira, o que valia era um pouco mais financeiro. Chegar lá. Então, eu acho que também é um pouco dividir o momento da carreira que eu tô, sabe? Porque eu lembro que no começo da minha carreira era você quebrar um certo nível, vamos dizer assim, né? Você chegar num certo nível, independência financeira, vamos chamar assim. Que é muita realidade dos brasileiros, né? Que acho que o brasileiro, no começo da carreira, é crescer rápido, é ter essa independência. E depois, acho que talvez seja por isso que as pessoas demoram um pouco também aqui, por essa necessidade também do brasileiro, no nosso situação socioeconômica, vamos chamar assim, que essa questão de você pensar no seu propósito, todo mundo pode falar assim, o que pensar nisso aqui? Vai trabalhar, vai ganhar esse dinheiro? Então, acho que talvez a gente... Estou indo para o outro caminho aqui, mas... Eu acho que também depende muito da situação, do ambiente que você está e de qual a sua realidade, né? Não tem uma resposta 100% que aplique em tudo também. Então, eu tô ótimo com a decisão, que é um pouco mais decisão família, dos meus valores, mas eu sabia também que eu voltando, né, que eu ia deixar todo mundo desamparado. Sim. Então, por isso que é importante essa conexão. O contexto aqui. O contexto, porque às vezes as pessoas falam, mas você deixou... Eu estava disposto a voltar sem emprego. Eu tive sorte sorte, óbvio, também. Acho que um pouco de encontrar uma empresa com valores maravilhosos que deu oportunidade. Tem muito propósito. A empresa que você trabalha hoje, quais são as marcas responsáveis? O nome da empresa, a galera não deve ter muita visibilidade de todo o tamanho do negócio. As marcas hoje que você trabalha. Sim, hoje o foco tem a Pedigree, tem a Whiskas, tem Optimum, tudo ração. Eu sou focado em Pet Nutrition, que a gente fala. E também tem as empresas, vamos dizer assim, nossas irmãs, né? Que é a M&M, que é de chocolate, Twix, enfim, e Snickers.
Tem a Royal Canin, que também é outra. Tem a Champion. Tem um monte de hospital veterinário que a empresa também investe. Enfim, é uma empresa familiar, uma das maiores empresas do mundo aí de faturamento. Acho que é uma das poucas até que são 100% familiar, assim, desse tamanho que tá, Absurdo, né? É uma coisa absurda. Acho que, enfim... E eu vim de uma empresa, né, que antes disso estava na Nivea, que era praticamente também familiar, mas não tanto, era mais... O controle era familiar, mas você vê que já vendeu grande parte da empresa para o mercado de ação, né? Fora do país, mas é uma empresa gigante, uma empresa, enfim, que os valores... Você vê que tem esse lado família, né? Ele que está dentro dos meus valores, acho que tem algum ponto ali que não é resultado a qualquer custo. Que isso, para mim, não é sustentável. E quando não é sustentável... eu acho que eu fico com um conflito comigo mesmo. E eu vejo que muitas empresas, às vezes, têm esse dilema também. Mas tem que saber dosar. Se você dosa da forma errada... Tem gente que ama fazer isso, tá? Vamos lá. Acho que são perfis diferentes, né? Mas eu, particularmente, eu tento fazer o propósito prevalecer sobre qualquer outro tipo de... Tu tenta não, Fernando. Pelo amor de Deus. As decisões... o tentar é muito diferente do que você faz. E eu vou conectar um ponto aqui, assim, eu tô meio emocionado porque tem uma coisa que eu acredito muito, que a sua principal equipe é a sua família. Eu falo muito, assim, no meu Instagram isso, assim, a sua principal equipe é a sua família, porque eu vejo que a maioria dos profissionais não vivem isso, assim, sabe? Olha muito para o ambiente de trabalho, esse olhar de crescimento, assim, super acelerado. E a nossa principal equipe é a nossa família, a gente não pode esquecer isso, assim, sabe? E quando você foi contando a tua história, eu fui me conectando super, por isso que eu tô com os olhos cheios d'água. Porque hoje, o que mais pesa na minha tomada de decisão são os meus netos. Eu te falei, né? Cecília, minha filha, tem 1 ano e meio. E quem pesa são meus netos pelo seguinte... Eu olho lá pra frente... Eu tô com 30 anos hoje só, tá? 30. Mas eu olho lá pra frente e eu vejo eu conversando com os meus netos. E eu viro pros meus netos e eu tenho que contar como é que eu conduzi as decisões que eu tomei na minha carreira. Cara, tu foi falando isso e eu só imaginei... tu conversando com os teus filhos, nem teus netos ainda. Tu conversando com os teus filhos e falando assim, ó... Papai tava nessa situação... E tu já viu essa cena? Já parou pra ver essa cena? Já. E é muito forte pra mim isso, assim, porque o meu objetivo aqui com o Profissional Cast, com os conteúdos que eu faço, com as palestras nas empresas que eu vou, toda palestra corporativa que eu faço, eu levo esses 3 P's, tá? Eu falo maravilha. sobre propósito, protagonismo e performance. E isso é muito forte porque a missão da minha vida é fazer a diferença na vida das pessoas. Essa é a missão da minha vida. No momento que eu tava de tomar a decisão ali na AstraZeneca, eu tava numa bifurcação, ó. Cresço aqui até uma posição executiva máxima, que assim, 7 promoções em 6 anos não é algo comum. Foram muitas políticas quebradas ao longo desse processo. Deus foi me guiando, mas meu chefe me falava o seguinte, ó. Não tatua a camisa da empresa, só veste. Ele falou, não tatua a camisa da empresa. Tatua a camisa da empresa. Tipo assim, deixar a marca na pele de verdade. Falou, veste. E eu tô te falando isso pelo seguinte, a empresa só tá te dando isso porque você conquistou primeiro. O mundo corporativo é assim, as tuas promoções são conquistas. Você paga antes. Igual cinema. Você aproveita o filme. Você paga antes, depois... Promoção não trabalha assim. Só precisa escolher o filme certo, né? Exato. Exato. E... eu cheguei numa fase que era crescer interno ou cumprir o meu propósito ali. Era muito assim, né? E quando eu olho pra você falando a tua história e assim... foi muito isso, cara. Foi muito isso. E essa conexão que a gente tá tendo aqui é exatamente disso, assim... Pra mim, é possível chegar em altíssimas posições sem quebrar valor. Na verdade, na minha visão, esse é o único caminho. É possível e assim... é necessário, na verdade, você ouvir a tua paz interior. Foi a primeira coisa que você falou ali. Foi, porque o meu principal item da hierarquia é isso. Só que pensa comigo, o que é o comum? A gente ouvir o barulho externo. Totalmente. A grama do vizinho, né? Como é que fala isso? A grama do vizinho tá mais verde que a minha, não é? Acho que é isso que
E aí fica aquela competição, aquele cenário que não leva para nenhum lugar. E a minha pergunta é... Primeiro, já chorei, já me emocionei aqui visualizando essa tua cena, porque é o que eu falei, né? Toda decisão que eu tomo hoje é uma decisão... Eu decidi que as decisões que eu vou tomar são sempre baseadas no longo prazo. E é difícil a gente fazer isso. Muito difícil. Mas eu tenho feito isso. Mas a pergunta agora, a gente falou muito sobre essa questão de autoliderança, mas como o Fernando consegue levar esse propósito, esses valores, essa visão para o teu time e para as pessoas que trabalham contigo? Acho que uma coisa que eu vejo, assim, eu sei que é meio, talvez clichê, sendo eu mesmo, talvez, acho que isso ajuda bastante, mas uma resiliência muito grande também que eu passo para o time. Independente dos momentos que eu sempre resgato esses valores. Já passei por momentos aqui no meu time também muito complexos. Aqui já no Brasil. No Brasil. Calma, respira, vamos ver o que é melhor para ser feito. Não só com meus pares, com meu time, com o Guto. Acho que é assim que eu transmito essa questão. Estamos super bem? Estamos super bem. Eu sou um cara também que dá performance. Mas já vamos pensar o que a gente vai fazer depois e como nós vamos fazer depois. Não para por aqui. É um ciclo, atrás de ciclo, atrás de ciclo. Quando o ciclo está ruim, a gente precisa fazer... E é uma coisa que eu sempre passo para as pessoas. E aí foi engraçado, como eu passo esse valor, eu vou dar uns 2 exemplos. Recentemente, teve um rapaz que é maravilhoso. O cara é um baita profissional. Está na área de vendas. Ele tem um bloqueio com o inglês. Eu virei para ele e falei assim, amigão, que ele quer crescer, ele precisa subir lá, ele precisa falar um pouco, né? Não inglês. É opcional, né? O inglês. Não é opcional. Eu virei pra ele e falei assim, cara, você tá com um trauma. E óbvio que trauma se trata com um psicólogo, tá? Mas eu acho que dá pra resolver mais simples aqui. Eu vou te levar nas reuniões que eu vou de inglês, com meus pares aqui, os latinos, ou os brasileiros mesmo. Você vai ver o inglês macarrônico que a gente fala. E depois você vai falar, pelo amor de Deus, esse inglês eu também falo. E fala, e desembucha, entendeu? Então, assim, essa questão de transformar o problema e mostrar ele de uma outra forma, às vezes, para as pessoas, e fazer elas refletirem, e trazer elas junto com vocês, é como acho que o propósito, essa questão do propósito dos valores, eu sempre vou querendo quebrar essas barreiras e otimizar o que as pessoas têm de melhor. Um pouco do que você faz, mas eu faço isso no dia a dia. Que você falou, trazer o melhor das pessoas. Eu acho que eu faço isso, me conecto muito fácil com as pessoas, porque eu tenho uma facilidade de relacionamento e de identificar os pain points de cada um. E eu tento, se eu não consigo, eu pergunto. Às vezes, quando eu tenho impressões, eu converso, eu abordo o tema. E acho que com isso vai trazendo esses valores e esse espírito de confiança, esse espírito de tomada de decisão em conjunto, e o que for melhor para o time naquele momento. Pode estar num momento muito ruim, e a primeira coisa que eu falo, se não fosse a gente, porque tem muita gente quando está num momento ruim também, que é o seguinte, né? Deixa eu já ver meu currículo aqui, deixa eu já pular o barco aqui, deixa eu ver como é que tá o cenário, porque aqui eu não vou passar. Tem gente que só sabe viver fase boa de empresa. Quando tá ruim, você tem que pensar, eu falo isso para eu falo assim, pessoal, o negócio é o seguinte, a fase tá ruim pode ser para o mercado, não só da empresa, por vários motivos. Alguém vai passar por isso, mas ninguém vai saber passar por isso da melhor forma que, assim, você pode pensar assim, eu vou passar da melhor forma, eu vou fazer o meu melhor. Agora, ser julgado, aí é consequência, mas pelo menos você passar por isso e tá tranquilo que você tá fazendo isso do seu melhor, e poder dormir, poder fazer as coisas da melhor forma, óbvio, vai ser um pouco mais estressante, não vamos também romantizar aqui. Mas é bom, faz parte, é aprendizado da vida. Então, acho que é um pouco disso que eu tento trazer para as pessoas. Nunca também deixar... Isso que eu estou falando, eu estou tentando mostrar, mas assim, eu nunca deixo ficar na zona de confiança, de conforto. Tanto na crise quanto no quando tá bom. Não sei se você entendeu um pouco disso que eu falei. Total, concordo. Mas esse é um grande ponto. Seja até eu lembro muito bem que quando eu era mais jovem, o que meu pai falava para mim? Cabeça vazia, oficina do diabo, um negócio assim. Ele me botava num clube lá, eu ficava fazendo os esportes até... Eu podia virar triatleta ali, né? Porque eu ficava, depois da escola... enfim, deixava sempre ocupado, né? A questão do desafio, a questão de não deixar na zona de conforto, porque na zona de conforto a gente
busca também, às vezes, algumas coisas que não necessariamente são saudáveis. E quando você está nessa zona de tensão, não pode ser muito, não pode ser pouco, você consegue também extrair os melhores resultados naquele momento, naquela situação. Então, isso foi aprendendo também ao longo da jornada. E eu tento passar isso também. Total. E, enfim, é aquilo lá, né? Eu poderia, numa crise, ou tomar a decisão de, vou sair, deixar eles que se virem aí, ou falar como eu me reinvento, me adequo e passo por isso junto com esse time aqui e vamos aprender junto. Não fugir dos problemas também é um ponto que você vai aprendendo na vida também. Que às vezes é mais fácil, mas você não aprende... São eles que nos deixam mais fortes depois, né? Exato. Então, se a gente pudesse escolher, dificilmente passaria, mas passando por eles, a gente consegue viver coisas extraordinárias depois. Ou estar preparado para algo ainda mais desafiador para frente, né? Exato, com certeza. Então, essa questão do protagonismo é muito forte. Acho que isso é uma palavra que talvez muita gente fala, mas é difícil você pensar o que é o seu protagonismo. É de você mesmo, né? É você sendo protagonismo de você mesmo. Não sendo um protagonista, falar assim, não, eu tenho que ser o líder para ser o protagonista. Não precisa. É diferente. Então, quando as pessoas começam a refletir e entender sobre isso, aí você ganha seguidores, né? É o que você falou. E é muito legal, eu vejo pessoas que já trabalharam comigo, e dá também um prazer, né, de você saber que você influenciou de alguma forma na vida profissional, pessoal daquela pessoa. Isso também é muito gratificante, né? Como se fosse aquele professor de escola, né, que olha o aluno e fala, olha, eu dei aula para aquela pessoa, enfim. Muito, muito bacana isso também. Sensacional. 2 últimas perguntas. Teve algum livro que você leu, algum filme que você viu, algum seriado que você fala, poxa, isso daqui foi um ponto importante, se as pessoas tiverem acesso a isso, pode ser algo relevante? Teve um livro, eu estou querendo lembrar um nome que me ajudou muito a expressar o que eu pensava de uma forma mais simples. Falava, que é em inglês, mas é como não sair do círculo. Depois eu preciso te mandar a foto desse livro, tá? É como se você... Fala o título em inglês, se você lembrar. How to Don't Leave the Second Circle. É que assim, quando você está apresentando ou falando, fazendo uma conexão, qualquer coisa, ou storytelling, vamos dizer assim. Quando você tem a comunicação mais assertiva, você consegue prender a capacidade das pessoas entender o que você está falando, porque é muito difícil, tem ruído, a nossa fala, a linguagem, às vezes não conecta, e tem pessoas que você tem que falar mais baixo, você tem que mudar o tom toda hora, ou você tem que ser mais incisivo. Então, quando você aprende isso, seja para a vida pessoal ou para profissional, me ajudou muito. Porque às vezes eu falava, por que tem que esperar o chefe falar a mesma coisa que eu falava? Por que tem que esperar minha esposa falar e não eu falar, porque para a criança, para ela obedecer? Como que você se comunica melhor? Isso para mim foi sensacional. Um livro que eu li que ajudou a ler esse ambiente que você está. Quando você vai dar uma palestra, vai fazer alguma coisa para o cientista, é diferente para um monte de vendedor. É diferente quando você está no C-level, fazendo uma reunião importante para tomar de decisão. É diferente quando você está no café com seus funcionários. Isso me ajuda muito, porque eu sou um cara de relacionamento. Inclusive, apesar de ser um financeiro, eu gosto de aprender isso porque eu me conecto. Sim. E quando eu me conecto, eu crio confiança. Quando eu crio confiança, eu consigo desenhar o plano e captar das pessoas o que ela tem melhor, porque eu aprendo com elas. E isso ajuda. Nunca sozinho. Sim. E aí foi isso que para mim funcionou. Esse livro aí, pronto. Perfeito. Óbvio que eu gosto também muito de coisa de ação, aventura, conquista. Isso também sempre foi um pouco do meu dia a dia também. Mas, perfeito. Enfim. E depois das pessoas ouvirem tudo isso que elas ouviram. A gente sorriu, a gente chorou. Uma emoção pura esse episódio. Se você fosse falar para elas uma mensagem que, de tudo que elas ouviram, elas precisam sair daqui ouvindo, absorvendo essa mensagem. Cara, a primeira coisa que vem, confie em você mesmo. Acho que é a primeira parte. Porque às vezes as pessoas... Isso é o que me veio na primeira... Às vezes as pessoas elas têm muitas dúvidas do que elas estão fazendo, de como elas estão se comportando, ou como elas se enxergam, inclusive. Eu acho que essa questão de você confiar e você ser protagonista do que você está fazendo, nunca esqueça que você tem um propósito. Nunca esqueça que você tem que confiar nas suas atitudes e que você vai errar, mas que você vai aprender com elas
e nunca deixe de refletir sobre essas decisões que você fez. Eu acho que esse é a mensagem que eu passo e também não tenha medo de enfrentar a realidade, que às vezes é muito cruel no nosso dia a dia, mas você ter o seu autoconhecimento, a confiança de tomar decisão e refletir sobre ela, que você sempre vai ter um caminho para melhorar como pessoa e que nunca se acomode quanto a isso. Porque eu, apesar de toda essa experiência, tudo isso que a gente falou, eu não acho que eu estou no auge, eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, como pessoa mesmo e como profissional. Então, essa questão de você sempre vai vivenciar momentos difíceis ou momentos diferentes, vamos chamar diferentes, bons, ruins, pessoal, profissional. Sempre aprenda com eles e isso vai te levando para um patamar cada vez melhor. A questão do treinamento, sabe aquela questão do esporte? Mas você precisa confiar e saber onde você está indo. Então não adianta também você... né, as pessoas aqui que eu estou tentando passar um pouco dessa... Talvez respondendo um pouco longo aqui minha resposta. Mas a questão de você confiar é a questão de você autoconhecer você mesmo e saber que você vai, aos poucos, vai tomando umas decisões melhores na vida. Que as pessoas falam, olha, a respeito dos idosos, né, das pessoas que já viveu mais, vê um pouco disso, mas você pode acelerar e direcionar isso para você. E quanto mais você entender, né, a pessoa, né, a gente entender o nosso propósito, o que motiva a gente a tomar as decisões, a gente vai começar a ser muito mais assertivos e ter muito mais essa paz interior, essa felicidade, né? Muita gente, acho que está em vogue hoje em dia, é em busca da felicidade. Acho que a gente tem muitos estímulos com a internet, com mídia social, com tudo. E tem muita coisa que, poxa, cá entre nós, né? Eu preciso aprender a lidar com a minha filha não é o que você posta no Instagram que é o que você é o que os outros vão pensar o que você é. Não pense nisso. Esse mundo de imagens, tem que tomar muito cuidado com ela. E eu estou aprendendo a lidar com isso, mas essa autoconfiança, esse aprendizado contínuo, dependendo de onde for, saber ouvir, é muito bom, vai ajudar bastante no dia a dia. E tenha pessoas que você confie perto de você, não vai atrás das pessoas que você está lá por um status. Isso também é outro ponto também que vai te ajudar nesse seu autoconhecimento. Porque essas pessoas, elas vão ser muito assertivas. Você pode ouvir, é que nem do feedback, né? Você pode ouvir, aceitar ou não aceitar ele. Mas, às vezes, é difícil você saber lidar com aonde você precisa melhorar. E essa aceitação também vem da escuta. Às vezes, é duro, dói. Ninguém gosta de ficar falando aonde você tem que melhorar. Mas tenta refletir. Não seja reativo com isso. E não entre para um ouvido e saia pelo outro. Tente esquecer um pouco do que eu passei aí nessa jornada e continuo, acredito que isso vai ajudar bastante pessoal, profissional, seja o que for aí, quem está nos ouvindo, assistindo, enfim. Sensacional, cara, obrigado. Obrigado por ter investido esse teu tempo aqui, porque, sem sombra de dúvidas, você deve ter feito muitas pessoas aqui refletirem, se conectarem mais com elas próprias. É exatamente o que você está falando, né? Autoconhecimento, autoconfiança, autoliderança, tudo alto aqui, né? Mas não é alto de altura, não. É alto de olhar interno, né? Então, acho que, primeiro, parabéns pela pessoa que você é, pelos valores que você tem, pela decisão que você tomou. A nossa conversa só aconteceu por causa disso. É verdade. E eu estou muito grata a Guto também por ter compartilhado aqui o teu contato para que a gente tivesse essa experiência. E o meu desejo é que a tua carreira tenha muito mais propósito, porque sucesso você já tem tido muito em casa, pelo aquilo que você foi falando, né? Para mim, riqueza na terra é família, também, para mim é isso, né? Rodrigo, riqueza. Minha casa e o velhinho, bagunça, gritaria, neto, choro, é isso para mim, riqueza. E a tomada de decisão que você tomou tem muita orientação nisso e que tua carreira seja cada vez mais impactante, não só para você, para tua família, mas para as pessoas que vão estar trabalhando contigo ali ao teu redor, tá? Maravilha, Rodrigo. Muito obrigado pelas palavras. Eu também agradeço muito aí conhecer você como pessoa também, uma pessoa maravilhosa aí, como ter mais contatos. Vamos. E com certeza agradecer aí também ao seu canal aí, tudo que você está fazendo, desejar tudo de bom aí para você, que eu tenho certeza que você também tomou de decisão.
você já é bem sucedido e vai conquistar muita coisa aí no futuro, e conta comigo aí no que eu puder ajudar também no seu propósito aí. Maravilha, tá joia? Obrigado. E eu também quero agradecer a você por ter ficado até agora aqui junto com a gente nesse episódio. Espero que ele tenha te marcado muito, muito, muito. De tudo que ele falou, algumas coisas me impactaram muito, mas se eu pudesse te sugerir, depois desse episódio, pega um papel e uma caneta e começa a refletir sobre quais são os valores da tua vida e da tua carreira. Quando eu faço os meus workshops profissionais SA, eu sempre trago isso, né? Definição da própria missão de carreira, da visão de carreira e dos valores da carreira. E esse ponto que ele trouxe hoje de maneira super prática, gente, ele anda com isso na carteira. Vocês têm noção do que é isso? Não tô mentindo, eu comecei a conversar com ele, ele abriu a carteira, eu achei que ele ia tirar um dinheiro, não. São os valores dele ali. Que você tenha isso muito claro no teu coração, que você tenha isso claro na tua cabeça, para que você faça uma gestão de carreira de maneira mais estratégica, se transformando no profissional SA, que é aquele que tem valores da própria carreira e que aí sim consegue alavancar o próprio crescimento profissional. Se você tiver interesse em saber mais sobre mentorias, palestras, aqui tem todos os links abaixo que você pode conferir, mas saiba, próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo aqui e toda terça, sexta-feira tem Minuto Carreira para te direcionar de maneira super curta e de maneira altamente impactante no teu dia a dia de trabalho. Até o próximo episódio.